Oi, Josi. Tudo bem? Oi, Jé. Dia, gente. Bom dia, tudo bem? Tem uma Ju no mudo aí. Eu? Tem uma Ju. É a Júlia Leal. Será que é a Júlia? Júlia Leal. A Ju Pro. Sim. Bom dia, Pri. Bom dia. Deixa eu passar a Jé aqui para host. Bom dia a todos. Dia. Bom dia. Então, agora aqui no computador, são 9 horas. Vamos esperar mais uns 5 minutos para que todos possam ir entrando. E aí a gente já começa, tá bom? Bom dia, bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia.
A Ana disse que não quer aparecer. Oi, Ana. Ela está de eminência parda aqui. Ai. Acho que mais uns 3 minutinhos e aí a gente já começa, tá Pois bom? não, tá ótimo. Estou me sentindo prestigiado, parece que só eu de pai por enquanto. Ah, tá chegando mais gente. Bom dia, Casemiro. Bom dia, pessoal, bom dia, dia. professores, bom dia, Bom pais, dia. bom dia. Bom dia. Então vamos lá. Então, bom dia a todos. Todos animados na nossa reunião. Futuro 8º ano. Passaram. Então, vou agora compartilhar um slide com vocês para a gente começar com os recados administrativos. E depois os professores vão falar um pouquinho sobre a turma. Combinado? Então, vamos lá. Então, é a nossa última reunião de paz deste ano de 2020, que foi um ano muito diferente para todos nós. Então, nós queremos começar agradecendo a vocês por terem nos ajudado tanto nesse período, nesse ano. Todos vocês foram coeducadores,
Se não fosse a participação de vocês, não seria possível nós realizarmos esse trabalho que realizamos este ano. E foi muito importante o empenho, a participação, o apoio aos filhos, né? Muitas crianças já tinham autonomia, muitos adolescentes, né? Porque nessa fase eles já não gostam, né, de serem chamados de crianças, mas o apoio de vocês foi fundamental para que os alunos pudessem ter aí o empenho e a disciplina necessária para esse movimento online que nós fizemos durante esse ano. Então, o nosso retorno, que foi o retorno de 35% ainda presencial esse ano, foi um retorno também que nós precisamos contar muito com o apoio dos pais, foi fundamental, foi muito importante também que os pais estivessem olhando esses alunos, percebendo também nas casas se havia de repente, alguma necessidade do aluno não vir mais. Alguns pais que comunicavam qualquer sintoma de gripe ou qualquer sintoma de coriza, a criança já ficava em casa. Então, toda essa parceria e essa conversa foi muito importante para que nós tivéssemos um retorno seguro. E de setembro até o momento, nós não tivemos nenhum contágio no colégio, mesmo com todo esse processo que nós fizemos de retorno, com todas as medidas que nós tomamos, e nós ficamos muito felizes com isso. Então, graças a todo esse apoio de vocês, a toda essa participação dos pais. Então, aí, antes da gente começar, eu queria falar um pouquinho do nosso processo avaliativo, né? Que foram essas provas, essas últimas provas que os nossos alunos fizeram, no modo presencial, a maior parte dos alunos. Foi muito importante nós recebermos os alunos aqui, para ter essa visualização e essa avaliação do aluno, como esse aluno está escrevendo nesse momento, como esse aluno está fazendo conta nesse momento, principalmente porque eles vão crescendo, e muitas vezes até porque, de repente, nós, enquanto pais, deixamos esse aluno um pouco mais autônomo, muitas vezes o aluno ainda está numa fase e numa idade em que ele não consegue ter a disciplina adequada para fazer todo o processo em casa, com as anotações devidas, com a escrita devida. A gente consegue ver esse processo um pouco mais fluido no Fundamental 1, onde a criança, né, a gente tem uma professora aqui de Fundamental 1, que é a Priscila, né, onde a criança pequena, ela tem esse comprometimento de entregar, né, o caderninho escrito, a atividade escrita para o professor. Então, para nós foi importante trazer esse aluno aqui, para nós verificarmos o quanto esse aluno tinha progredido durante esse bimestre, ter uma medida dessa avaliação e perceber mesmo que os nossos alunos, embora estivessem no modo online, conseguiram alcançar bons resultados na avaliação presencial. Então, isso para nós também foi um alívio no sentido de pensarmos que conseguimos cumprir, diante de todo esse processo pandêmico, com o nosso dever enquanto educadores. É um momento também de nós começarmos a trabalhar com esses alunos, essa intenção e esse pensamento de que eles precisam compreender que o processo avaliativo, ele não é só a prova. Então, muitos acabam deixando o processo, né, procrastinando. Só um minutinho, desculpem, eu só vou fechar a porta aqui, que nós temos crianças aqui fora, só um minutinho. Me desculpem, tá? Então, para que eles possam perceber que o processo avaliativo do colégio, 50% desse processo é comprometimento e entrega por parte deles. Muitas vezes eles não percebem e acabam procrastinando, não entregando, e vai chegando lá perto da avaliação, eles ficam tensos porque acreditam que serão avaliados somente pelas provas. Então, isso foi uma coisa que eu trabalhei muito com os alunos que estiveram aqui, inclusive com os alunos que estavam online, foram falas dos professores e falas nossas também, no sentido de que eles percebam a importância da participação deles em aula.
não só da participação, mas da entrega desses trabalhos, dessas VAs, porque esse tipo de avaliação, desses 50% por parte de aluno, é uma avaliação qualitativa, em que o professor começa a ver gradativamente a evolução desse aluno. Então, quando o aluno não entrega, quando o aluno não participa, quando o aluno não desempenha no modo qualitativo, o professor não consegue ver metade do caminho que ele fez. Ele só consegue ver na avaliação final o que esse aluno entregou ou não entregou. Então, isso foi algo que nós trabalhamos muito com eles nas nossas falas nesse último bimestre, e pretendemos que no próximo ano eles tenham essa percepção mais apurada, que 50% do processo depende deles. Na verdade, 100% do processo depende deles, né? Mas nós entendemos que eles precisam compreender que esses 50% de entrega fazem parte de uma construção do conhecimento por parte deles. Então, se eles se comprometerem com isso, tudo fica mais leve. Então, falando um pouquinho mais das provas presenciais, para nós, tivemos resultados que acreditamos que foram resultados satisfatórios diante do movimento que nós tivemos no ano. Os nossos alunos conseguiram ter boas médias, poderiam ter sido até melhores, né? Nós acreditamos que a gente precisa até rever muitos processos para que a gente possa cada vez mais conseguir o engajamento desses alunos. Mas foi importante para nós visualizarmos como esses alunos estão escrevendo hoje, como esses alunos estão fazendo as contas hoje, e a partir disso, pensar num 2021, com processos dentro da própria grade, que possam trazer um reforço de tudo aquilo que em 2020 nós não conseguimos conquistar. Lógico que a nossa meta é sempre tentar conquistar 100% daquilo que a gente planeja, mas como realmente foi um ano atípico, nós acreditamos que conseguimos alcançar dentro de uma meta favorável, um processo educativo tanto online quanto híbrido que deu certo. Então, será um 2021 ainda diferente. Como nós sabemos, a pandemia, não é porque é dezembro, virou 2021, a pandemia não acaba assim. Nós vamos precisar esperar muitas coisas acontecerem para que esse retorno presencial gradativo vá acontecendo conforme a liberação das autoridades, mas nós podemos dizer que estamos preparados para o ensino híbrido, então, nesse retorno. E que assim que nós tivermos esse processo de abertura gradativa, vamos fazer de acordo com aquilo que os órgãos e as autoridades nos passarem, a diretoria de ensino, e vamos tentar fazer o nosso máximo, como sempre. Então, pais, o que pensamos para 2021? Como eu disse para vocês, nós percebemos muitos movimentos em 2020, principalmente a falta, às vezes, de uma produção textual, um olhar maior para a ortografia e gramática, e para esse cálculo, né, que nós sentimos muita falta, até por conta de não conseguirmos trazê-los presencialmente ou trazer o material. No início do processo pandêmico, nós não podíamos nem pegar o material do aluno. Então, as coisas foram se ajustando, nós fomos entendendo, estamos compreendendo junto com esse movimento que está acontecendo, e pensamos numa grade diferenciada, com reforços dentro da própria grade. Nós traremos para os nossos alunos em 2021 alguns paradidáticos, para que possam nos auxiliar, principalmente no sentido de trazer essa produção textual aí um pouco mais fluida e um pouco mais recorrente. Já é uma ideia nossa trazer esse processo. Temos aí até algumas especificações de análise para isso. Pensamos também em trazer um processo metodológico de entrega de trabalhos, em que esse aluno possa ter uma referência do mínimo que precisa ser entregue, para que a gente possa considerar esse trabalho um trabalho, vamos dizer assim, que nós possamos visualizar ali que houve uma pesquisa, que houve um entendimento, que ele escreveu com as palavras dele. Então, isso é algo que nós queremos trabalhar também em 2021, dentro da metodologia mesmo científica. E ortografia e gramática. Dentro da escrita dos alunos,
nós também percebemos algumas questões, né? Como os alunos hoje estão optando muito pela era digital, a ortografia e gramática se perdendo um pouco, principalmente em um ano, né? Quase longe do modo presencial. Então, é algo que nós queremos reforçar. E um momento em que esse aluno possa exercitar somente, simplesmente o cálculo, que foi algo também que a gente sentiu falta, para que esses alunos possam estar conosco. Então, nós teremos um apoio de um livro paradidático, para que eles possam fazer essa análise mais acurada da produção textual, de uma análise morfossintática, entender a morfologia e sintaxe das palavras, de uma forma um pouco mais apurada, e trazer também os nossos livros paradidáticos de leitura. Nós estamos fazendo parceria com 3 editoras aí, além da Positivo, para que nós possamos oferecer livros com qualidade aos nossos alunos. Esses livros nós já estamos trazendo para o colégio, efetuando a leitura. Eu já tenho até aqui os livros escolhidos para o próximo 8º ano, para que a gente possa despertar o interesse de leitura desses alunos. Um dos livros é esse aqui, Sem Folha. Vocês vão perceber que é um livro grosso, né? Vão dizer assim, meu Deus do céu! Mas é um livro que nós pretendemos trabalhar talvez um semestre com os nossos alunos. É um livro que ele traz uma leitura não só de texto, mas uma leitura de imagem. Então, são 2 histórias, uma leitura semiótica e uma leitura dentro da produção textual. Então, provavelmente vai ser um livro trabalhado no primeiro semestre. Um outro livro que nós estamos lendo, que é um livro lindíssimo, que vale a pena, é um clássico, que é o Moby Dick. A Jéssica, professora de ciências, amou? Apaixonada pelo livro. Ele é um livro que tem não só a parte textual, mas a parte de imagem. É um livro muito bonito, dá para ser trabalhado com ciências e dá para ser trabalhado também com artes, né, Casemiro? E o último livro que nós trouxemos para a linguagem dele. Oi? Alguém Não, falou? sim, eu falei que sim. O livro, que é um livro de uma linguagem mais próxima da linguagem deles, que é o livro Bateria 100% Carregada. Os livros que nós estamos fazendo parceria com essas editoras, os pais podem comprar direto no site das editoras, e nós estamos com essa parceria gerando um código do colégio na editora. Se vocês utilizarem o código do colégio, vocês terão 10% de desconto, tá? Dentro da compra desses livros. Bom, lista de material também para o ano que vem, é uma dúvida muito recorrente. Nós não vamos pedir lista de material, como vocês estão acostumados. Sulfite, cartolina, tudo isso nós temos aqui. Foi um ano que quase nós não utilizamos só para a nossa mostra cultural. Então, qual será o material pedido para esses alunos? O material que fica na mochila. É o caderno, é o estojo, a régua, não sei, para a Ju vai ser o quê? Transferidor. Todos esses materiais que competem ao uso individual do aluno, tá? Alguns pais podem até perguntar, eu posso reutilizar cadernos? Se esse caderno tiver em condições de ser reutilizado, podem reutilizar, tá? Então, não haverá essa lista de material de uso coletivo. Nós vamos mandar a listinha do uso individual só para que vocês se lembrem esse material que vai na mochila do aluno. No ano que vem também vamos trazer um programa de esportes no contraturno para os nossos alunos, com as 4 modalidades: futebol, vôlei, handball e basquete. A nossa quadra será coberta e a ideia é que esses alunos venham, né, jogar, gerem um pouquinho, aí despertem aí um pouquinho o corpo, né, endorfina, é bom, para que eles possam se movimentar e de alguma forma ter essa integração, tá? Estamos então em semana de encerramento, estamos com o Intervide essa semana, do 7 ao dia 11. Temos o Intervide online agora na parte da manhã, para quem está em casa, e o Intervide presencial para quem vem na parte da tarde. As crianças que são do integral vão até o dia 18/12.
As crianças que são das turmas regulares vão até o dia 11. Retornando com as turmas regulares no dia 27 de janeiro. Tá? Com as turmas do integral no dia 4 de janeiro. Então, esses são os recadinhos da coordenação para vocês. Estamos agora em fase de planejamento para o próximo ano. Agora no final do ano e no início do próximo ano. Estamos aí à disposição de vocês para o que precisarem. Se alguém tiver alguma dúvida, nesse momento quiser falar sobre os recadinhos administrativos, eu abro agora para vocês e depois eu passo para os professores. Fiquem à vontade. Posso passar para os professores? Então, tudo certo? Então, tá bom. Então, vamos lá. Vou começar com a Ju, que está do meu lado esquerdo aqui, primeira professora. Pode falar, Ju, é com você. Ju? Tá mutado. Eles já estão acostumados. Bom dia a todos. Eu vou mostrar um pouquinho do que a gente fez nesse bimestre, do que a gente fez no ano e como que foi essa turma na matemática. Então, eu vou compartilhar aqui um arquivo breve de 5 páginas. Então, o que eu ensinei no quarto bimestre, né? A gente trabalhou razão e proporção, então a gente trabalhou bastante as questões de razão, a regra do X, as razões especiais, que são alguns itens que eles vão ver mais profundamente quando eles entrarem em física, né? No ensino médio, que é velocidade, aceleração, tempo, escalas. Trabalhamos muito a proporcionalidade, né? Que eu dizia sempre para eles que a regra de 3 explica tudo, né? Que tudo a gente pode fazer com regra de 3, desde porcentagem a qualquer resolução de algum problema. Trabalhamos a parte de volumes de uma forma bem aprofundada e também noções de probabilidade. Em 2020, num geral, a gente trabalhou a parte de simetria, né, que são os elementos de rotação, translação e reflexão. Trabalhamos intensamente o conjunto dos números inteiros. Eu só vou pedir, por gentileza, que vocês fechem os microfones, porque está aqui, pelo menos comigo, dando uma interferência bem grande. Muito obrigada. A gente trabalhou o conjunto dos números inteiros, que são os números positivos, negativos, então extratos bancários, quando a gente deve, quando a gente está positivo, né? Conjunto dos números racionais e todas as suas operações, esse foi o meu maior desafio no 7º ano, que são as frações, operações de frações, adição, subtração, multiplicação e divisão de frações naquele meu minúsculo quadrinho branco do Zoom. Equações e inequações ensinei também. A parte de médias, no 8º ano a gente vai trabalhar isso de forma mais aprofundada, com todos os elementos da estatística, né? Como mediana, média, enfim. Trabalhamos a parte também de geometria, circunferência, área, ângulos e triângulos, de forma também bastante intensa. O que eu observei ao longo desse ano? No modo online, né, a gente sempre teve interação bastante completa de alguns alunos, mas infelizmente não foram todos, né? Insistentemente eu pedia para ligar as câmeras, muitas vezes durante a mesma aula, porque a gente não consegue ter noção se o aluno está ali, se ele está aprendendo, se ele está escutando, né? Então, o 7º ano já é, por si, por natureza, uma turma heterogênea. Eu tenho alunos lá com um grau de facilidade enorme e eu tenho alguns com um grau de dificuldade também enorme.
Então, no momento que a gente não via eles, que a gente chama e eles não respondem, eu ficava muitas vezes me questionando onde eles estavam, né? E isso foi o reflexo que a gente teve aí, também das notas das provas, das recuperações, né? Como a Jéssica disse, a nota ela compõe, né, uma série de entregas aí de trabalhos e avaliações. As minhas avaliações consistiram nas 2 VAs, né, que é padrão da escola. O T1 foi o projeto integrador, aquele projeto Primavera, que não teve avaliação matemática em cima, e por isso que eu fiz um T2 diferente, né? Eu vistei todas as apostilas e também pedi para que eles me entregassem um caminhão de exercícios de regra de 3, porque eu entendia que só dessa forma eu conseguiria avaliá-los. E para minha surpresa, o visto da apostila foi algo assim que me deixou bastante surpresa, porque muitos deles não tinham nada na apostila preenchida. Então, eu acho que isso fica para o ano que vem, já desde o começo, esse desafio, né? Que esse material, ele serve de apoio, né? Ele é o objeto de estudo. Então, uma vez que o aluno não tem nada preenchido, eu entendo que ele nem estava ali. E isso me preocupa muito. Muito mesmo, porque o ano que vem, por exemplo, um exemplo bem clássico, regra de 3. A gente viu a regra de 3 simples, o ano que vem a gente vai trabalhar a regra de 3 composta. Se o aluno nem entendeu ainda a regra de 3 simples, eu sinto muito em informá-los que ele terá muita dificuldade em entender a regra de 3 composta. Então, eu acho que essa questão da câmera ligada, do envolvimento, da participação dos pais, a gente observou, com certeza. Teve muitos casos que a gente observou que o aluno estava totalmente inteirado e totalmente prova disso. Eu fiz na VA2, eu fiz um estudo dirigido sobre probabilidade. E eu me dispus, a gente teve plantões durante todo o ano, todas as quintas-feiras, né? Era mais ou menos sempre o mesmo número de alunos e sempre os mesmos, mas nesse último bimestre eu propus para que justamente eles participassem e entendessem o que era esse plantão, um estudo dirigido sobre probabilidade. E também a gente teve muita pouca adesão. Então, eu acho que foi um ano, assim, desafiador para todos, né? Foi diferente, mas como a Jéssica falou, a gente não sabe como vai ser o ano que vem. Então, é uma questão da gente pensar como que a gente vai acompanhá-los, como a gente vai tratar todas essas questões que eu coloquei agora, né? De câmera desligada, de apostila em branco, de desinteresse, né? Eu acho que é uma questão que fica aí para a gente refletir no final aí desse ano, para iniciar em janeiro aí com todo o gás. Sem mais, agradeço a todos a dedicação. A gente é notória a participação de alguns pais durante todo o desenvolvimento do aluno. A gente percebe como professor, a gente não precisaria nem fazer uma prova para saber quem está aprendendo e quem não está. Mas agradeço, desejo um Feliz Natal a todos, um excelente 2021 e muito obrigado pela paciência, porque muitas vezes eu fui bastante dura, porque eu julgava necessário ser. Muito obrigada. Obrigada, Ju. Eu acho que o que a Ju falou foi importantíssimo. Talvez seja um modo mesmo de nós avaliarmos esses alunos, esse trajeto do material, né, até o colégio, seria importante, para que a gente possa ver como esse aluno, o desempenho desse aluno durante esse bimestre, para que a gente possa aferir, né, se esse aluno realmente está conseguindo executar aquilo que o professor tem solicitado, entendendo a proposta. Eu acho que muitas das nossas produções já podem começar a vir até o colégio no próximo ano, dentro de uma proposta aí cabível diante do quadro que o ano que vem nos oferecer, tá? Eu vou passar agora para o professor de Geografia Edson falar um pouquinho. Edson? Bom dia. Tá me ouvindo bem?
Perfeito. Bom, a experiência que eu tenho tido com essa turma do 7º ano, eu diria que, de modo geral, é uma experiência positiva. Dentro de geografia, né? Talvez seja uma das turmas do colégio mais participativas, né? De modo geral, obviamente, porque a gente sabe que nem todos os alunos participam tanto, né? O que também eu julgo que pode ser tratado como algo absolutamente natural, pelas distinções que nós temos entre cada um deles, né? Alguns são mais retraídos, outros são mais tímidos, então é natural essa diferenciação e importante também, para mim, pelo menos, saber disso, na hora de uma avaliação, alguma coisa assim, eu tenho essa sensibilidade também em relação a cada um dos alunos. A tentativa que a gente faz, né, que eu tentei procurar também fazer, de certa forma, tentar traçar algumas contextualizações com os conteúdos que eles trabalham do material didático, no nosso cotidiano, né? Eventualmente, eu trago para a sala de aula, menciono alguns conteúdos que eu estudei, até mesmo menciono alguns textos, livros que eu já li, né? Nessa turma do 7º ano, inclusive, eu me lembro, não foi no 4º bimestre, foi no bimestre anterior, se não me engano, bom, enfim, durante esse ano, às vezes eu cito alguns textos, né? Eu citei algum texto, eu não me lembrava o nome do autor, e teve uma aluna que me mencionou o nome do autor do livro do texto que eu estava falando, né? Eu fiquei feliz disso, porque isso revela algo para mim muito importante, de que alguns dos alunos eles estão indo além do que lhe é pedido, né? Além da obrigação, né? Eu fiquei feliz com isso. E também tento, eu até mencionei isso ontem, né? Tento deixar um espaço aberto sempre para trabalhar as dúvidas dos alunos, né? É salutar mencionar que quando o aluno tem dúvidas, né, tem questionamentos, isso não significa necessariamente que esse aluno não aprendeu ou não sabe, muito pelo contrário, né? Dentro do ambiente educacional, dentro do ambiente escolar, a dúvida é absolutamente bem-vinda, porque é exatamente a dúvida que cria o espaço, cria o lugar do processo da aprendizagem, né? Então a gente tenta, né, sempre durante as aulas, deixar esse espaço aberto para a proposição da dúvida, do questionamento, da contrariedade, né? Eu costumo dizer aos meus alunos, vocês não são obrigados, é até preferível que não concordem com tudo que eu falo, né? Que tenha oposição, porque é a partir dessa oposição, do debate, da conversa, é que há crescimento, é que há aprendizado, né? É que há ganhos nesse processo de aprendizagem dos alunos. Então, de modo geral, eu diria que com a turma do 7º ano foi proveitoso, foi positivo. Nós temos muito que crescer juntos ainda, melhorar, mas foi interessante. Eu acredito que a participação dos pais também, de modo geral, né, foi positiva também, foi bacana, pelo menos o que eu pude sentir em relação aos alunos. Bom, é isso. Obrigado. Obrigada, Edson. Vou pedir para o Casemiro falar um pouquinho. Bom dia a todos, novamente, né? Bom dia, paz. Como professor, né? Edson, a professora Ju mencionou, né, em relação à geografia, né? Eu vejo que eles foram, assim, nesse bimestre, um pouco mais participativos, né? Em relação a câmeras abertas, né? Ao retorno ali das atividades, a participação dos alunos que estavam em casa, né, online, os alunos que estavam no presencial, né, tinha um grande número, talvez acho que seria a sala que teve mais alunos no presencial, mas independente disso, os alunos que estavam em casa remotamente também foram bastante participativos, né, e vejo um grande potencial nesses alunos. Sobre o que nós vimos, eu preparei só um vídeo curto aqui, um resuminho só para a gente ver os principais assuntos aí do bimestre. Dá para compartilhar, Jéssica?
Deixa eu dar uma olhada se você é co-host. Acredito Tá, que sim. eu vou compartilhar. Clica compartilhar, por favor. Deixa eu ver aqui. Acho que ele é co-host. Deixa eu só... Tá. Você é host agora, Casemiro. Agora eu Pode sou, compartilhar. deixa eu tentar. Deixa eu só... Então, foi falado sobre o clássico, né? Oi, Casemiro, não entrou. não entrou? Nossa, Não. Acho que é melhor você descompartilhar, vou compartilhar novamente, né? compartilhar, abre a tela e depois Isso. compartilha. Ah, tá. Primeiro abre a tela. E agora? Agora sim, né? Não. Não ainda? Agora foi. Agora foi, né? Vamos lá. Então, foi falado sobre o clássico, né? Eles tomaram um ponto de partida como o cotidiano da palavra clássico, muito presente em conversas sobre o futebol. Os alunos foram estimulados a pensar que certas obras são consideradas como tal, né? E em relação aos clássicos, né? E deixa eu ver aqui mais. O cinema que aprende a falar, né? O cinema falado, foi apresentado para eles essa cena do filme Cantando na Chuva, né? Eles analisaram a cena, cada um fez sua reflexão sobre esse clássico aqui, né? Da história do cinema. Também cinema mudo, né? Aí nós vimos o filme mesmo, né? O Garoto de Charlie Chaplin, né? Eles assistiram o filme, fizeram as reflexões, né? Responderam as questões, interpretaram o filme, né? E sobre o clássico, né? Do clássico seria o Lago do Cisne. Também vimos bastante vídeos, né? Assistimos alguma parte aí, alguma cena da encenação desse clássico aí, do balé. Então foi isso, é só um resumo mesmo do que nós vimos aí nesse quarto bimestre, né? Não foi um trabalho, não tivemos muito trabalho prático, mas assim, um pouco mais teórico mesmo, de interpretação e vídeo, né? E eu venho só agradecer aí a paciência da gestão dos nossos colegas professores, realmente agora dos pais aí pela força que dão em casa remotamente, né? E que dias melhores virão com certeza e vamos contribuir bastante para o próximo ano, com certeza, e um abraço a todos e um Feliz Natal. Obrigado. Obrigada, Casemiro. Vou passar para a professora Josi, de língua portuguesa. Bom dia. Como a Jéssica já falou, meu nome é Josi Vânia, muitos me conhecem como Josi. Eu estou trabalhando nesse segundo semestre com as turmas do 6º e 7º ano. Preparei aqui um pequeno slide para a gente conversar um pouquinho sobre o que eles viram nesses 2 bimestres. Deixa eu só compartilhar aqui minha tela com vocês.
Vocês estão conseguindo ver bem minha tela? Ok. Então, aqui tem um resumo dos conteúdos que eles viram no terceiro e quarto bimestre, tanto os assuntos que são gêneros textuais, que o livro aborda, como também os assuntos gramaticais, voltados aí para morfologia e sintaxe. O sétimo ano ele veio muito mais sintaxe do que morfologia. Então, aqui nós temos entrevista, coesão textual, adjuntos nominais e adverbiais, adjetivo ou advérbio, relação de causa e consequência, verbete e dicionário, tipos de período, classificação das orações coordenadas, a relação sintática que as orações subordinadas elas desenvolvem e a diferença ortográfica e de sentido do mais e mas. De acordo com a BNCC, a finalidade do ensino e a aprendizagem da língua portuguesa é permitir o desenvolvimento crítico e reflexivo da criança e do adolescente como agentes da língua, capazes de usar a língua falada e escrita e as diferentes linguagens em diversificadas atividades humanas. Então, eu deixo bem claro que há uma diferença para os meus alunos entre o que nós falamos e o que é permitido na norma padrão, para que não fique tão distante a gramática do que nós usamos no nosso dia a dia. E a BNCC ela vem colocar para a gente muito mais a capacidade comunicativa dos nossos alunos. Então, para que de forma natural eles consigam assimilar a gramática, que não fique algo tão, como eu falei, tão diferente, né? Tão distante. No terceiro bimestre, nós fizemos um café literário, onde eles escolheram o autor que seria homenageado, e eles homenagearam Carlos Drummond de Andrade. Eles trouxeram algumas de suas obras, fizeram leitura, suas apresentações. O sétimo ano, como bem foi falado aqui por meus outros colegas, é uma turma bem participativa. Eles, durante as aulas, questionam bastante, são bem críticos, não tenho dificuldade em relação a pedir para que alguém leia, muito pelo contrário, né? Se eu falar que é para ler, alguns alunos já estão se habilitando para isso. Tem alguns casos, sim, né, que ficam mais apáticos, eles não pedem para fazer, como alguns outros, de forma bem natural. Alguns casos, né, como foi falado aqui, da câmera, que a gente às vezes pede para algum aluno participar e você vê que o aluno nem está ali, porque a gente chama e nem pelo chat eles respondem. Então, há alguns casos como estes, mas não é a totalidade. E uma coisa que eu senti falta no sétimo ano é eles entregam bastante os trabalhos, mas às vezes eu percebo que não há ainda uma qualidade na organização desse trabalho, no conteúdo, na montagem do que está sendo apresentado. Então, eles se preocupam muito em fazer, mas não com a forma que está sendo feito, né? Isso alguns. Mas a gente tem trabalhado com isso, eu tenho falado para eles que o slide é um material de apoio, ele não é um único material, onde tem que ser lido tudo aquilo que foi colocado no slide, não tem uma explicação, não tem um mais do que o que está no slide. Então, eu já vi que no quarto trimestre houve uma melhora em relação a essas apresentações. Aqui tem um pouquinho das nossas aulas, né? Aqui o nosso café literário, ficou aqui a legenda da turma anterior. O nosso aluno, nós temos colocado sempre eles como protagonista, então eles têm participação efetiva nas aulas, eles não ficam só acumulando conhecimento, né? Eles estão ali presentes, falando. Aqui teve uma atividade que nós fizemos trabalhando sinônimos, onde eu trouxe esse caça-palavras e eles ficaram, né, preocupados em organizar, em encontrar as palavras. Aqui embaixo tem algumas palavras que eles tinham que encontrar, palavras com significados parecidos no caça-palavras. Nós não tivemos a produção de texto tão vivenciada como eu gostaria, mas eles produziram texto, sim. Esse aqui é um exemplo da aluna Isabel.
Eu tirei o print para vocês verem, onde no primeiro dia que eu dei aula para eles, eu fiz um ditado com 20 palavras e eles precisaram construir um texto usando essas 20 palavras. Então, eu recebi textos diferentes, mesmo com 20 palavras iguais que eles precisaram usar, mas eles fizeram de forma bem diferente, cada um o seu texto. Aqui tem em destaque as palavras que a aluna usou. Eu também faço alguns comentários, olho os principais pontos do texto, coerência, coesão, faço análise da ortografia e da acentuação, domínio da norma padrão, a criatividade também. E um resumo, né? A palavra que resume esse ano foi gratidão, porque os alunos foram muito parceiros durante todo esse período e como a Ju falou, nós percebemos que alguns alunos, os pais também estão sempre ali ajudando, fazendo essa troca. Quando havia alguma questão, para dar um feedback para a gente, porque o aluno, por exemplo, teve que sair com antecedência, então isso é muito importante para que a gente saiba o que está acontecendo. A gente só tem um plano, né, de vista, que é aquele que é apresentado, mas há coisas por trás, então é sempre bom que haja essa troca. Então é isso, gente, a minha gratidão para os meus alunos, para os pais que participaram aí durante todo esse período, que não foi fácil, mas que a gente sim conseguiu alcançar muito daquilo que a gente planejou. Muito obrigada. Bom, vou pedir agora então para a Fernandina falar um pouquinho do 7º ano. Fer, pode falar um pouquinho? Sim, olá, bom dia, vocês estão me ouvindo? Bom, eu também não tenho muita coisa a falar de diferente com relação à participação dos alunos, é uma turma super participativa no geral, posso até dizer com relação ao 7º, 8º e o 9º, é uma sala que briga para ver quem vai ler, quem é a minha vez, eu quero participar, deixa que eu leio, deixa que eu falo, então assim, no geral, todos eles são muito participativos, eles realizam as atividades propostas, seja uma atividade de vídeo, como foi feita uma VA, em que eles tinham que fazer um convite, né, para participar de alguma atividade. Então, eu vi que teve aluno que fez com a sua própria família, a própria Ana, né, colocou ali a mãe dela também para filmar, enfim, vários outros alunos fazem com que a família também participe numa atividade como essa. A avaliação deles é bem importante falar, eles fazem a avaliação totalmente preparada pelo nosso programa do PIES, então é uma avaliação em que o próprio sistema, ele tem essa preocupação fiel, né, em aplicar ali a prova para ver o aprendizado do aluno, seja na parte escrita, seja na leitura, seja naquela parte de ouvir, que é o listening. Então, eu fico muito feliz com o resultado, porque do primeiro bimestre para cá teve uma evolução muito grande no resultado dessa prova. Então, isso quer dizer que é um sistema diferente que nós usamos, um sistema que nós, inclusive, não tivemos uma aula como esperado, que foi dentro da sala de aula, porém, a metodologia, o jeito que nós trabalhamos, foi a mesma coisa, né? Usamos as mesmas ferramentas, os alunos liam, participavam, então o resultado foi dentro do esperado e posso dizer que até um pouco mais, porque nada melhor do que estarmos ali um ao lado do outro, amigos ajudando um ao outro, mas eles conseguiram sim, mesmo que cada um na sua casa, eles conseguiram essa evolução e trazer muita coisa bacana para nós. Então o resultado foi bem positivo, e esse 4º bimestre eu observei que teve um aumento da nota deles, seja de VA, seja de prova. Então, isso mostra que eles tiveram essa evolução e o amadurecimento agora no final do ano. Eu fiquei bem feliz e satisfeita com o resultado. É isso. Desejo a todos boas férias e ótimas festas.
Muito bem. Então, agora, os pais que quiserem se manifestar, fiquem à vontade, estamos aqui. Bom dia, meu nome é Fábia, Bom sou mãe dia. da Júlia. Algumas vezes meu marido participou das reuniões dela e quero falar gratidão também, né? Todos vocês que tiveram um pouquinho de paciência. Eu sei que não é fácil, a turma é bem agitada. Algumas vezes eu chamava a atenção da Júlia porque estava aquela baguncinha, né? Mas um pouco difícil, né? Na verdade, porque para eles, ainda mais para a Júlia, que ela é bem displicente, ela quer interagir e tudo tira a atenção dela, foi um pouquinho dolorido, vamos dizer assim, né? Mas no final dá tudo certo, eu acredito. E quero dizer obrigada a todos vocês, né? Pela paciência, porque também para vocês eu sei que não é fácil, mas agradecer mesmo, de coração. Obrigada. Boa festa para vocês. Boas festas. Obrigada. Mais alguém? Posso? Estão me ouvindo bem? Eu quero agradecer, né, a recepção que o colégio teve com o Ian. Ele mudou de colégio, né, no meio dessa loucura toda que foi esse ano. A gente passou por muitas mudanças também, né? E para ele foi um momento muito difícil, né? Assim, como adolescente, né, que está numa transição e ter que enfrentar grandes mudanças. E o carinho, o cuidado de cada professor com ele, para mim, foi muito notório, né? Ele veio de um colégio grande, um colégio bem tradicional, e só mostrou para mim que o Videira, assim, é uma família mesmo, né? O acolhimento que ele teve para a gente, como pais, foi muito notório, e ver, né, o boletim, todo o esforço que ele teve nessa última semana de recuperação, a gente consegue perceber que ele está mesmo, assim, como que eu posso dizer, se sentiu acolhido, né? Ele falou, mãe, para mim foi muito bom, né? Ele está extremamente feliz com o colégio. Muito obrigada. Que bom, Pri, que ele se adaptou. A gente fica feliz também, né? Mais alguém? Mais algum pai? Cris? Bom dia a todos. Eu também quero deixar aqui meu agradecimento, né? Foi um ano também de muitas mudanças, um ano bastante difícil em vários aspectos. E o Colégio Videira também eu senti assim uma parceria muito forte. Então eu também queria deixar aqui meu agradecimento, porque no decorrer desse ano eu vi uma preocupação não só em passar o conteúdo, né? Mas sim preparar o aluno para receber esse conteúdo, que é o mais importante, né? Então, estimular primeiro o aluno, fazer com que ele queira aprender, eu vi que também foi um desafio de vocês e cumpriram muito bem com o papel, né? Os três aqui, eu fiquei muito feliz com o desenvolvimento deles, com o engajamento deles, e acima do conteúdo, com o carinho mesmo, como a Pri falou, eu senti a mesma coisa, é esse carinho, é esse cuidado, é o olhar como um indivíduo, não como um produto da escola, mas é um desenvolvimento integral de alunos que têm emoções, que têm dias que não está bem. Então, eu fiquei bastante feliz, agradeço a todos os professores e que nós tenhamos aí 2021, que venha com toda essa experiência que a gente teve esse ano, que possa servir realmente para trazer um 2021 melhor para todos nós. Muito obrigada. Obrigada, Cris. Se me permitem... Danilo, vamos lá? Por favor. Todo mundo me ouvindo bem? Tá, que bom. Primeiro, vamos começar agradecendo aos professores.
inegável, acho que como todos os outros pais já deixaram claros, bem claro, o esforço de vocês em se adaptar a essa situação, né? Ninguém estava sequer imaginando que isso pudesse acontecer do modo que aconteceu e se demorar tanto do jeito que tem se demorado, e sem saber como vai ser ainda ano que vem, né? Então, a escola realmente teve uma capacidade de adaptação muito veloz. Os professores, idem, como eu fiz questão de deixar claro para a coordenação, todas as vezes que eu falei, ninguém aqui era youtuber, e, de repente, teve que se adaptar a essa linguagem, né? E, principalmente, em despertar nas crianças o interesse de se manter colado na telinha e não dispersar, como a mãe deixou muito, muito claro. Então, obviamente, estão todos vocês muito de parabéns. Fica aqui o nosso, da minha esposa, até da minha filha, a Ana está aqui do lado. Eu não ia falar, mas teve uma certa pressão para que eu me manifestasse. Então, né, então, fica aqui já o nosso agradecimento penhorado, né? Eu acredito também que algumas coisas pontuais, até para a gente poder melhorar para o ano que vem, né? Eu tenho tratado essas questões com a coordenação, mas fica a oportunidade, de repente, de falar com os professores. Primeiro, eu lamento a baixa adesão dos pais. Eu estou vendo aqui menos pais do que professor, levando em consideração que a Fernandina está na condição híbrida de mãe e professora, né? A gente tem então, uma turma grande, eram para os pais estar mais presentes, né? Lamentavelmente não estão. Fazer o quê? E eu acho que isso se reflete muito também no aproveitamento do filho. Então, não adianta querer cobrar depois da escola ou do professor alguma coisa se você não esteve presente ali naqueles momentos. Eu até achei positivo um determinado ponto dessa pandemia, porque eu me vi transportado para a sala de aula da minha filha, coisa que antes eu perguntava no final do dia, e como foi sua aula? E ela me dava a versão dela, né? Às vezes mais enfática, dependendo do jeito dela, de como ela estava naquele dia, às vezes mais resumida, a grande maioria das vezes mais resumida, e dessa vez não, eu estava ali, eu pude, entrando, saindo, afinal de contas aqui é o meu escritório, eu pude perceber. Enfim, então a gente pôde ver como são os professores, como as crianças participam, né, como é a absorção de cada matéria, pelo menos dela, né? Então, isso eu vi como um ponto muito positivo. E algumas coisas me trouxeram preocupação, por favor, não entendam como crítica, como eu sempre deixei claro para a Jéssica, é sempre uma situação no intuito de melhorar. Como ficou muito bem apontado quando se falou de português, a gente está com uma problemática muito grande, que não é da escola, que não é social. As crianças de hoje em dia, elas não escrevem. As palavras são curtas, são abreviaturas, entendeu? Esquecer, e por aí vai. Então, não se escreve mais você que sabe, é tudo uma gíria, uma sigla. É importante, é a maneira que elas se comunicam e tudo mais, mas como a professora deixou claro, a norma culta não aprova. E quando forem pleitear um emprego, quando forem para a faculdade, quando forem fazer uma prova de Enem, não vai adiantar colocar aquele monte de sigla. Eu percebo, falei isso aqui várias vezes, eu percebo na minha filha uma dificuldade de elaborar um texto com 3 orações encadeadas, fazendo uma ideia conjunta, entendeu? Quer dizer, ela acha que quanto menos palavra colocar na frase, talvez seja melhor, quando na verdade não é assim. Quanto mais palavra ela colocar, mais ela vai conseguir transmitir
o que está querendo dizer. Eu procurei intervir ao longo do ano, procurei burilar esses textos dela e tudo mais. Acredito que, enfim, não sei se todos os pais perceberam isso e se tornaram presentes desse modo. Eu acredito que seja uma preocupação enorme para se tratar no ano que vem, independente do formato de aula que tenhamos, seja presencial, seja híbrido, seja online, do jeito que for. Isso é um ponto que realmente, a mim, pelo menos, tem me preocupado, entendeu? Por essa questão do futuro. Não adianta você falar inglês fluentemente se você não consegue dominar o seu próprio idioma, que é um idioma complicado. Enfim, isso passa, obviamente, desde pela leitura dos textos. Que bom que teremos mais livros e livros mais adaptados à faixa etária das crianças, e também pela, vamos dizer assim, pela forçação de escrever. Tem que escrever, se não escrever não vai aprender a escrever, não adianta. Tem que passar pelas mais diversas, a redação é muito importante, tem que passar pelas mais diversas formas de se escrever que nós temos aqui, né? Então, já tinha tratado isso com a Jéssica, é uma grande preocupação minha. Enfim, e isso, a gente entende o que aconteceu ao longo do ano, fica só o pedido encarecido de um pai preocupado, né, para que no ano que vem a gente melhore isso, até que se reflita em todas as outras matérias, porque eu acredito que o professor de geografia vai gostar quando o texto for melhor, né, e o aluno conseguir transmitir melhor a ideia, e não que tenha que fazer um exercício de interpretação. Mas, pelo amor de Deus, o que ele quis dizer aqui? Né? Fica mais fácil, acredito, para todo mundo, para ciências, tirando matemática, que são números, né, para ciências, para o professor de artes, enfim, para todo mundo, no geral. Falando em matemática, eu gostaria de fazer aqui um agradecimento público pelo esforço que eu vi ao longo do ano todo da professora em fazer essa. Me emociona até, porque minha filha assistiu todas as aulas. Ela tinha dificuldade, assim, um pouco, dificuldade natural, não é dificuldade de não entender matemática, mas esses plantões foram a salvação da lavoura. Enfim, então tem que deixar isso registrado. Uma pena que os outros alunos não tiveram essa adesão, essa participação. E aí eu vou tocar no último ponto, né, para não me estender muito. Eu sei que eu me estendo muito, enfim, é do meu feitio. Eu acredito na palavra disciplina, entendeu? Não aquela disciplina militar, não se trata disso, eu odeio. Mas eu acredito muito na disciplina que nós, pais, temos que exercer com as crianças, não os professores. Os professores têm, óbvio, a obrigação de pedir a câmera ligada e o microfone e tudo mais, manter a disciplina na sala de aula deles. Mas nós, pais, temos que fiscalizar, entendeu? É inadmissível chegar no final do ano e nós pagarmos uma pequena fortuna em material didático e esse material didático não está preenchido, entendeu? Tá tudo errado, tá tudo errado. Tá errado em casa, entendeu? Tá errado da criança que não deu valor a isso. E tudo bem, estaria errado também da escola, que poderia ter cobrado um pouco mais, mas a gente dá um desconto que o ano foi atípico, e eu não tinha pensado realmente nessa questão que a Jéssica muito bem colocou de início, que não se poderia nem pegar o material. Realmente não passou pela minha cabeça, realmente houve esse momento em que o material não podia ir para a escola e da escola voltar para casa, então não haveria como realmente ter uma... Sempre tem como você mandar uma foto, como alguns professores fizeram e tudo mais, mas fica aqui o meu estranhamento
muito grande nisso, entendeu? Porque como dar aula sem utilizar todas as questões do caderno de atividade? Isso, para mim, é um desrespeito com o professor, de ter passado e a criança não ter feito, entendeu? Uma falha dos senhores pais de não ter cobrado, exigido. Aqui a Ana acha chato, mas toda vez a gente fica perguntando e olhando os CLASAP para ver, fez o CA não sei das quantas, já fez não sei o que lá, e aquela típica resposta de criança, de adolescente, ai, que saco, não aguento mais vocês cobrando, eu já fiz. Aí quando perde uma e atrasou, fala, tá vendo? Não fez, né? E tal, aí sai correndo para fazer, mas não perdeu uma. Então, a gente não sabe como vai ser ano que vem, independente de como seja, não dá para relaxar, pronto, agora é presencial, então o professor que se dane, ele que cuide, não tem nada a ver com isso. Não é assim. Não é assim. Eu insisto que nós temos um papel importante na formação acadêmica dos nossos filhos, entendeu? Tanto como exemplo, como na cobrança e como na valorização do papel do professor. E a gente valoriza o papel do professor exigindo o retorno das atividades, do respeito ao professor dentro da sala de aula, enfim. Então, eu vou parar por aqui. Agradeço a paciência de vocês ao longo do ano. Por favor, o que eu falei sempre foi para ser construtivo, tá bom? Para a gente tentar se adaptar para o ano que vem, que é o que tudo indica, ainda vai começar um pouquinho conturbado, né? Ao longo do ano deve ir melhorando, mas a gente ainda vai ter que ter um certo jogo de cintura. Então, e fica meu agradecimento mais uma vez, acho que vocês fizeram mágica, vocês professores fizeram mágica, realmente, e na medida do possível, né? Se não deu para ser melhor, eu coloco a falha nos pais, que deveriam ter sido mais presentes e não foram. Tá? Eu fazendo, até mesmo, eu mesmo devia ter sido um pouco mais presente, talvez, não aqui com a Ana, mas com a Regina, minha outra filha, que é mais nova, e enfrentou mais dificuldades, porque se trata de um período de alfabetização, e alfabetizar pelo computador é um negócio que... Se vocês fizeram mágica, a Priscila, então, sabe lá o que foi que... Né? Um negócio assim extraordinário. Mas muito obrigado, boas festas para todos, boas férias aí, que vão ser umas férias atípicas também, sem viagens e tudo mais, né? Mas vamos lá, bola para frente, é isso. E desculpa eu ter me alongado tanto. Obrigada. Obrigada a todos os pais. As pontuações são muito importantes, porque são através delas que nós costuramos o processo, né? E esse processo já tem sido costurado esse ano, inclusive essa questão da produção textual, conversamos muito, né, Josi? Sobre como costurar isso. Conversei, inclusive, até com o Edson e com a Jéssica, que são professores de metodologia científica, no sentido de nós termos um mínimo dentro dos trabalhos, né, para que eles possam ser aceitos, como um mínimo de páginas, um mínimo de pesquisa, para que os alunos possam ganhar repertório. Porque se eu aceito um trabalho de 2 páginas, que repertório é esse, né, que esse aluno pesquisou? Então, nós estamos buscando fazer essa costura, não só com a produção textual dentro dos trabalhos e da pesquisa, mas também com a produção textual efetiva, buscando formulários de Enem, né, Josi? Para a gente poder colocar também o mínimo a ser aceito dentro dos textos produzidos pelos alunos. Precisamos começar a ter essa régua. Então, todas as contribuições que vêm por parte dos pais são muito positivas para que a gente possa entender também como esse aluno está do outro lado, já que estamos presencialmente há poucos meses, né, com alguns alunos somente. Então, agradeço
muito, mais uma vez, a participação de vocês, o empenho. O professor entrou aqui agora com o grito de guerra de um dos... E os alunos que quiserem participar, que não puderem vir presencialmente, quiserem participar no online, tá muito divertido. Eles estão construindo muitas coisas no online, tá? Tá bem bacana. E agradecer de verdade a todos vocês, aos professores, a nossa equipe, a equipe de pais, porque fizeram parte dessa equipe, e desejar que vocês tenham um final de ano junto aos seus familiares, né? Um final de ano com bastante empatia, para que nosso próximo, né? Contamos com vocês sempre. Tá bom? Obrigada. Muito obrigada a todos. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Tchau, tchau. Obrigada. Tá, obrigada. Até mais.